Boa noite, nós estamos começando mais um programa aqui na TVPT. Hoje a gente vai falar sobre fake news, como elas são construídas, o que elas causam. Uma conversa longa. Mais uma vez a gente recebe aqui a deputada federal Natália Bonavides, que é deputada pelo PT em Rio Grande do Norte, integra a CPMI das fake news. Boa noite, deputada. E a gente tem também com a gente o Paulo Renan Santarém, que é pesquisador de cultura digital e democracia, e professor da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais na Unicel. Bom, primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, para a gente começar essa conversa, vamos dizer assim, separando isso daquilo, vamos dizer assim, é o seguinte: fake news, ou enfim, notícias falsas, né, como a gente quiser chamar, são instrumentos de destruição da democracia e das instituições? Eu queria que, por favor, a deputada começasse respondendo para a gente. Boa noite, deputada. Oi, Pedro. Oi, Paulo. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando desse bate-papo com vocês. Até compartilho com quem está nos assistindo que eu tenho realmente buscado me debruçar muito sobre esse tema, né? Eu estou na CPMI das fake news, eu estou agora também no grupo de deputados que está organizando os debates sobre o PL das fake news, que eu imagino que seja outro tema que a gente vai tratar aqui hoje, né? Um projeto que tem um tanto de problemas que a gente está tentando trabalhar para sanar aqui, não está fácil, né? Porque a pressão é para que ele seja votado quanto antes. Enfim, a gente está realmente tratando desse tema porque por entender que é um tema central no debate da democracia hoje. Tu pergunta se é capaz de destruir a democracia. Bom, talvez essa seja uma expressão um pouco extrema, mas é fato que no conjunto de distorções que a nossa democracia já sofre, inclusive, por exemplo, pela influência do poder econômico nela, a gente tem, sem dúvidas, no uso massivo das fake news para interferir no debate político, mais uma novidade, digamos assim, nessas distorções, né, nesse impacto do uso do poder econômico para tentar manipular o debate público. Então, não é como se a mentira na política fosse algo novo, né? Não é isso. Na verdade, se a gente for olhar a história política do mundo, como é que surgiu expressões como comunista como criancinha, ou para não ir tão longe assim, como é que foram as eleições de 89, por exemplo, né? No segundo turno ali entre Lula e Collor, qual foi o papel da própria Rede Globo, né, em disseminar notícias fraudulentas sobre Lula, mas algo mudou nos últimos anos que fez com que a gente incorporasse esse novo termo, né, essa expressão, inclusive estrangeira, e o que mudou não foi setores políticos fazendo uso de mentira na política, isso já existia, né, mas o que mudou foi que com as novas redes sociais, né, com as novas plataformas da internet, o potencial de uma mentira dessa se espalhar e atingir muito mais gente do que antes atingia é bastante extenso, né? Inclusive atingir de uma forma que às vezes é até difícil da gente rastrear, né? Da gente entender qual foi o impacto, da gente entender quem recebeu. E tem ainda uma característica dessas novas tecnologias que são os algoritmos através dos quais elas funcionam, né? E tem tá havendo vários estudos que estão demonstrando que esses algoritmos eles acabam favorecendo alguns tipos de discurso, né? Discurso de ódio, discurso de fake news, porque muitas vezes eles vêm numa roupagem assim, sensacionalista, né? Notícias absurdas, tudo isso acaba gerando interação, né? Gerando cliques, gerando compartilhamento, e aí as plataformas têm, na verdade, inclusive, tirado muito lucro disso. Que é um dos pontos importantes da gente debater como essas empresas privadas estão lucrando com essa estratégia que principalmente a direita populista ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, tem utilizado para ganhar mais e mais relevância no debate político. Então, vamos, para não me alongar muito aqui nessa que é só a primeira, né, a primeira fala aqui no nosso bate-papo, destruir a democracia pode ser uma expressão extrema, mas eu não tenho dúvidas de que está causando impacto.
né? Está causando impacto no debate público, está causando algumas distorções no debate público, e inclusive na saúde pública, quando a gente fala agora da pandemia, né, do momento da pandemia, em que os mesmos setores bolsonaristas que espalham fake news sobre adversários políticos passaram a espalhar fake news sobre a pandemia porque precisavam legitimar o discurso de Bolsonaro. Então, isso também, a gente viu isso com muita força, os mesmos grupos políticos, os mesmos grupos de WhatsApp, de Facebook, que vinham tratando de temas do Congresso, né, de temas de projetos de lei, passaram a tratar também de cloroquina, de medidas dos governos dos estados sobre a pandemia, de isolamento social, né, de uma série de coisas que estavam vinculadas ao debate político, mas que também tiveram, né, tinham um impacto na saúde pública. Então, eu acho que a gente não tem mais como negar, né, como não considerar que essas redes sociais, elas são sim hoje um espaço público de debate, e o que traz para a gente uma situação complexa, né, porque são empresas privadas, né, são empresas privadas que estão, em que esse espaço público está submetido, inclusive às regras privadas dessas empresas, né, aos termos de uso dessas empresas, mas que o uso que a população está fazendo delas ele tem que ser comparável, né, tem que ser comparado com a esfera pública de debate. E aí, sendo assim, não tem como a gente deixar de lado o fato de que, sim, os debates políticos também estão sendo feitos através delas. Obrigado, deputada. Vou passar para o Paulo, mas antes só queria adicionar, eu esqueço o nome dele sempre, mas tem um pesquisador britânico que ele fala que o termo fake news e a crítica às fake news na internet começou a tomar muita força quando os grandes meios de comunicação perceberam que tinham perdido o monopólio das fake news, que é justamente o que você falou sobre a Globo e coisa e tal, né? É isso que a gente está vendo. Paulo, por favor, a sua opinião. Abra o seu microfone, por favor, está fechado. Pegando carona aí nessa sua última colocação, mas antes, né, agradecendo o convite, a oportunidade de poder não só falar diretamente com a deputada Natália Bonavides a respeito do tema, mas também falar para uma audiência de pessoas interessadas no assunto, dando aí o boa noite. A questão da fake news se liga diretamente àquele vocábulo, né, que foi eleito palavra do ano, a pós-verdade, né, que é uma colocação sempre assim, se a gente for pensar de um ponto de vista mais científico, né, pós-verdade teria então a ver com a gente ter tido antes uma era da verdade. E será que a gente teve, né, um momento na história ali ao longo do século XX, começo do século XXI, em que a gente vivia a era da verdade? Eu acho que, como a Natália colocou, a gente tem diversos exemplos de que isso não é verdade, né, de que a gente tinha no debate público diversas situações em que a mentira, a distorção da realidade fez parte do jogo político, né, de forma bastante decisiva. E aí eu até volto um pouco mais, né, a deputada se furtou de fazer um retorno maior aí, mas eu vou voltar pelo menos aí uns 130 anos, ali 120 anos, porque, enfim, tem uma história que circulou a partir de um livro aí, de que a nossa república, né, a proclamação da república, ela decorreu de fake news, né, que a gente tinha ali na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. É um episódio que está narrado em livro pelo historiador, mas a ideia de que a proclamação da república se fundamentou num boato deliberadamente divulgado de que o governo estava prendendo, né, lideranças como Benjamin Constant, né? E aí você fala, pô, o cara tava, mas ele não estava preso, coisa nenhuma, nem Deodoro tinha sido preso. E, assim, esse tipo de mentira deliberada para interferir na política no Brasil, inclusive gerou um decreto, né? E a gente tem um decreto, né, e vale anotar para quem tiver título de curiosidade, decreto 295, de 29 de março de 1890, que proíbe as fake news no Brasil. Literalmente, o artigo diz assim, ficam sujeitos ao Código Penal todos que derem origem ou concorrerem pela imprensa, por telegrama ou por qualquer outro modo, para pôr em circulação falsas notícias e boatos alarmantes, dentro ou fora do país. Então, assim, é um problema que está em lei desde 1890. E ele se repete no nosso
no Código Brasileiro de Telecomunicações, a Lei 4.117, lá de 62, né, logo antes da ditadura. Então, assim, não é uma novidade do ponto de vista legislativo e da preocupação política, né, de que isso interfira na democracia. É uma realidade. O que a gente tem hoje, né, é justamente essa perda do monopólio da grande mídia, né, que a gente deixa de se pautar por essa comunicação de massa unidirecional, que as pessoas de forma apenas passiva consumiam, e agora a gente tem outros atores que vão disputar essa narrativa. A internet surge com um otimismo gigante, né, de que essa disputa de narrativa vai se dar em favor da democracia, ela vai gerar só incremento para a política, e a gente vê no Brasil e em vários outros países, né, até países centrais para o Ocidente, a gente vê isso na Inglaterra, a gente vê nos Estados Unidos, que esse expediente serve aqui e lá para enfraquecer a democracia, para reduzir a ideia de uma participação cidadã. Né? Pelo contrário, a ideia de uma fragmentação, de um acirramento, de uma divisão social sem diálogo. Né? Então, eu acho que isso se junta um pouco com essa falência, ou com essa morte desse modelo único de verdade. A gente tinha uma verdade que era servida. E quando a gente começa a desconfiar dessa verdade, o castelo de cartas cai e a gente tem agora que separar o joio do trigo. Né? E aí, infelizmente, o que se percebe é que a extrema-direita tomou a dianteira nesse movimento, né? De poder utilizar dessa fragilização das comunicações sociais de massa para impor esse conjunto de mentiras em diversas modalidades, e a esquerda ainda não se apoderou desse instrumental para construir uma narrativa mais plural, de forma, digamos assim, hegemônica. Mas existe. A gente consegue facilmente ver quais são as realidades, por exemplo, do MST, quais são as realidades dos movimentos de trabalhadores na cidade, quais são os movimentos, enfim, de mulheres, movimento negro. Então a gente tem algumas organizações LGBT que conseguem disputar alguma narrativa. Mas eu acredito que, assim, os secundaristas serão quem vai nos trazer esse novo sopro de esperança para as telecomunicações, para a gente poder enfrentar essas fake news com o que eu acho que é a única solução possível de médio e longo prazo, que é a alfabetização digital. Né? A pessoa, que a gente sempre achava necessário, né? Não ler só uma notícia, não ver só um telejornal, né? Desconfiar do que a gente está lendo, do que a gente está ouvindo. Acho que essa nova geração pode trazer isso como um padrão, né? De mesmo na internet a gente finalmente não acreditar em tudo que a gente está lendo. Muito obrigado, Paulo. Eu ia te interromper, porque eu vou depois, do meio para o final, eu vou fazer uma pergunta específica aqui sobre... Me preparei para fazer uma pergunta específica sobre a questão da utilização, de quem é a responsabilidade, do usuário, enfim, das plataformas, o quanto a educação sobre esse uso é necessário. Bom, vamos dar sequência aqui. Eu quero, antes da gente entrar na questão do PL das fake news, eu queria perguntar para vocês, primeiro para a deputada, que está aí na CPMI das fake news, sobre esse último, digamos, vamos chamar assim, barulho que a gente teve aí, que foi essa derrubada de uma rede bolsonarista vamos dizer, uma certa fábrica de confecção de fake news e de distribuição de fake news, né, que não teve a ver, mais ou menos teve a ver com a CPMI das fake news, porque o próprio Facebook acabou admitindo que iniciou essa investigação em março, em função de informações colhidas do Congresso Nacional e, né, de reportagens que saíram na imprensa, finalmente assumiu a responsabilidade dele nessa zorra toda que está acontecendo, né, uma pequena parcela da responsabilidade. E eu queria ouvir de você, deputada, um pouco de como é o que se sabe já sobre essa rede, como a CPMI das fake news está tentando entrar nessa história, porque ainda não teve exatamente acesso, me parece, às informações, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, por favor.
Bom, Pedro, a gente está aí desde o ano passado, né, com a CPMI em funcionamento. Ela foi criada para investigar essa produção e disseminação de notícias falsas, não só sobre o tema político, mas esse próprio tema da saúde era algo que já estava no escopo da comissão desde o começo, porque a gente sabe que já havia alguns impactos nesse sentido, como as campanhas anti-vacina que a gente vinha presenciando, que estava inclusive fazendo o sarampo voltar, né, aqui no nosso país. E a gente teve várias audiências, né, oitivas de parlamentares que antes eram ligados a Bolsonaro, a audiência de pessoas que foram de empresas de disparo em massa. Lembrando que disparo em massa por si não é algo criminoso. A questão é o conteúdo do que está sendo disparado, né? Se isso é um conteúdo de difamação, de calúnia, enfim, de fake news. Então, além dessas oitivas, a gente foi tendo acesso a alguns documentos, né? Alguns documentos do próprio Facebook, do WhatsApp, lista de números que foram bloqueados pelo WhatsApp na época da campanha eleitoral, perfis que o Facebook e o Instagram indicaram que estavam sendo geridos da própria Câmara Federal, inclusive por um assessor do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas, enfim, ao longo dessas audiências oitivas e de recebimento de documentos, o que a gente vinha caracterizando e desenhando era a existência hoje no Brasil de uma organização criminosa. Eu falo organização criminosa mesmo, né, no sentido jurídico do termo, não é força da expressão, não. E essa organização criminosa com um núcleo político que escolhe a pauta, né, escolhe os alvos, dá essas ordens, essa orientação política de para onde essa máquina deve se direcionar. É um núcleo operativo composto de, inclusive, vários comunicadores que produzem esse material, que colocam esse material no mundo, né, faz a viralização, a disseminação, coloca o tópico, né, faz a agenda setting, né, coloca o tópico aí na boca do povo, e o núcleo financeiro, né, porque tem uma coisa que ficou muito nítida nessas investigações, é que a gente está falando de algo profissionalizado, né, não é tão simples como quando a gente lembra do tio do Zap. Não que isso não aconteça também, mas a fonte, às vezes, dessa mensagem do tio do Zap já é, né, essa coisa bem mais estruturada, bem mais organizada, e isso custa dinheiro. Então, um núcleo, né, terceiro dos núcleos aqui falando, um núcleo financeiro, porque isso precisa ser patrocinado, né, para ser viabilizado. E nesse núcleo financeiro, a gente identificou empresários bolsonaristas, mas a gente também identificou que depois que o Bolsonaro ganhou as eleições, ele passa a utilizar a própria estrutura do poder público, né, a estrutura do Estado brasileiro, para também viabilizar essa máquina, né? E isso foi confirmado, bom, não posso falar confirmado juridicamente falando, porque ainda é o inquérito, né? Mas os indícios é que o inquérito das fake news no STF, eles levam para a mesma linha. Se você vir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou aquelas primeiras buscas e apreensões, ele usa, inclusive, termos parecidos, né, de organização criminosa, de ter um núcleo financiador a partir desses empresários bolsonaristas. Ele fala do gabinete do ódio, que foi algo que a gente constatou, sim, que existe hoje, que está funcionando hoje no Planalto, né? Então, nesse núcleo financeiro, para além de empresários bolsonaristas, a gente vê que tem assessores parlamentares, né, lotados em gabinetes de deputados bolsonaristas, federais ou estaduais, que se dedicam à gestão e manutenção dessas páginas de fake news, e na própria presidência.
Inclusive, aí já fazendo o link com o início da sua pergunta, que foi sobre essa ação do Facebook de suspender as páginas, a suspensão não foi pelo conteúdo, certo? A suspensão foi pelo comportamento inautêntico que aquelas páginas estavam tendo, que violou os próprios termos de uso do Facebook. Então, a gente viu nomes de, inclusive, assessor da presidência, né? Assessor de Bolsonaro, que fazia a gestão dessas páginas, que a gente já sabia, né? Convenhamos, o Gabinete do Ódio, a gente sabe quem são os nomes que compõem, né? O Técio, os dois Mateus lá, e a proximidade deles três com o Carlos e o Eduardo Bolsonaro, e é isso que a gente tem delineado na comissão. Mas, Pedro, só para finalizar essa questão da CPMI, ainda está em andamento, né? Ela está suspensa hoje, porque agora, durante a pandemia, nenhuma comissão está funcionando, a não ser as comissões que tratem mais especificamente do coronavírus, e a gente tem uma série de requerimentos lá pendentes de aprovação, requerimentos que são muito importantes para a gente dar andamento a essa investigação e trazer mais materialidade mesmo, né? Mais comprovações. Então, são requerimentos de quebra de sigilo bancário, de quebra de sigilo telemático, para a gente, inclusive, conseguir fazer o link de quem está financiando isso, né? O que aconteceu exatamente nas eleições. Na CPMI a gente viu foto de uma das empresas que fazia disparo em massa, que a gente conseguiu dar o zoom na foto, ver qual era a mensagem que estava sendo disparada naquele momento e viu que o começo daquela mensagem era igual ao começo de uma fake news que rodou sobre o Haddad. Então, assim, eles fizeram isso na campanha, eles pagaram isso de forma irregular com financiamento empresarial e com Caixa 2, e a gente precisa muito aprovar esses requerimentos de quebra de sigilo bancário, por exemplo, para chegar na comprovação desses fatos. E aí, qual o problema político que a gente vai ter tão logo os trabalhos da CPMI voltem? Todo mundo está observando esse movimento de aproximação que Bolsonaro faz com o Centrão, e a gente sabe que a principal razão disso é o fato de que há 50 pedidos de impeachment protocolados na Câmara, mas não é a única razão. Para além do pedido de impeachment, Bolsonaro está interessado em acelerar algumas pautas do Congresso, já que ele nunca teve uma base sólida, uma base parlamentar sólida, e em esvaziar alguns outros espaços, inclusive a CPMI. Evitar a criação de outras CPIs, como CPI do Queiroz, CPI da interferência na Polícia Federal, mas sem dúvidas a CPMI está em jogo nessa negociação, né? Está aí no extrato, na fatura que Bolsonaro vai cobrar do Centrão. Então, a gente tem esses requerimentos para serem aprovados, mas a gente sabe que a gente vai encontrar um outro ambiente no retorno, que é essa CPMI já com o Centrão alinhado a Bolsonaro. Então, vamos ver como é que isso vai se dar, o que a gente vai conseguir aprovar, o quanto a gente vai conseguir fazer essa investigação andar, mas lembrando que, enquanto isso, o inquérito do STF sobre fake news aparentemente está chegando nas mesmas conclusões que nós, Pedro. Obrigado, Natália. Paulo, você acompanhou a questão da rede bolsonarista, também você quiser falar sobre o trabalho das PMI, o inquérito do STF, já que você está no acompanhamento jurídico e digital, fique à vontade. Eu acho importante, né, até para a deputada estar no olho do furacão há alguns meses, né, os trabalhos da CPMI acho que tiveram uma grande proporção no começo do ano e no final do ano passado, né, que a gente teve a presença da Joyce Hasselmann, do Alexandre Frota e vários assessores, né, e várias ações, assim, a cada semana era realmente jogava luz assim sobre aspectos que a gente desconfiava, mas não tinha certeza, e eles vieram à tona, né, emergiram assim de forma muito clara. Mas eu acho importante a gente dar um passinho atrás e ver o panorama, né, porque às vezes a pessoa vai falar de fake news, aí tem o STF. Aí tem fake news e lembra que o TSE tinha uma comissão. Aí fake news tem o Senado, e está na Câmara agora. E como, né? Como que está fake news em tantas coisas, né? Inclusive, em 2018, eu participei de uma sessão geral, se não me engano é esse o nome, a Assembleia Geral na Câmara dos Deputados. É uma sessão aberta, em que vários especialistas fomos lá falar sobre o tema, e a nossa preocupação na época era eleitoral. Era assim, não pode sair uma lei eleitoral agora para tratar de fake news só no contexto das eleições, porque as fake news não vão se limitar às eleições. Uma regra só para as eleições não vai dar conta e pode prejudicar campanhas que não estão na mira, né?
o TSE já tem instrumento para fazer o que precisa fazer. Olhando no retrovisor, a gente vê que, infelizmente, a Justiça Eleitoral não atuou a contento, né? Ela deixou um pouco a desejar. Mas o que eu queria falar para entender as fake news, a gente tem, né, nesse cenário só do institucional, a gente tem a CPMI no Congresso, a gente tem os projetos de lei que já existiam antes na conta de 30 a 40 projetos de lei, e aí a gente teve, em 1º de abril, o projeto da deputada Tabata e do deputado Rigoni, que foram apresentados quase que em conjunto com o projeto de lei do senador Alessandro, lá no Senado, e ambas as frentes tiveram projetos arquivados e reapresentados. Até que a gente chegou nos números atuais dos projetos de lei, sendo que o projeto do Senado foi o que andou mais rápido, né? Muito em função da paralisação da CPMI, né? Como a deputada Natália informou, os trabalhos todos das comissões estão parados. Então o Senado andou mais rápido, com um texto que originalmente era o mesmo texto que foi apresentado na Câmara, mas lá andou mais rápido, foi aprovado muito às pressas, sem o devido debate, e agora volta à Câmara. Então a frente institucional mais avançada hoje é desse projeto de lei, o 2630, que está na pauta. Mas a gente tem no STF uma outra coisa, né? A gente tem lá no STF um inquérito que anda em paralelo, e aí é interessante, porque o inquérito principal, o número 4871, ele é sigiloso. Então, na verdade, ninguém sabe o que está acontecendo nesse inquérito, né? Isso aqui perdão, 4781. Essa aqui é a situação mais insólita. Ele é um inquérito que começou ano passado naquele texto que teve uma censura inicial, que era do amigo do meu amigo, referente ao presidente Dias Toffoli, né? Ou então o presidente Dias Toffoli. Era uma ideia de proibir o antagonista de publicar essa notícia. Desde então a gente tem um inquérito que está investigando um fato que ninguém sabe o que é, ninguém sabe quem está sendo investigado nem pelo quê. O Supremo desenvolve esse inquérito sob sigilo por muito tempo sem a participação do Ministério Público. Então, assim, é uma coisa que a opinião pública, as pessoas normais, a gente não sabe o que está ocorrendo nesse inquérito. A gente não sabe se o Bolsonaro em pessoa está sendo investigado, se algum dos ministros de Estado está sendo investigado. A gente não sabe nem, por exemplo, vou dar uma situação que eu teria plena convicção de que não acontece, se não tem um ministro do próprio STF sendo investigado. A gente não consegue saber. E aí esse é o cenário institucional ao qual se soma ainda a questão eleitoral, que o TSE vem trazendo desde 2017, criou uma comissão, e no TSE hoje você tem uma página lá específica para tratar da desinformação, de como ela poderia ser enfrentada. E a gente tem eleições de novo agora marcadas, né, até o momento para novembro. Então a gente tem, né, um cenário que não se mostrou efetivo, infelizmente, e que precisa dar alguma resposta urgente agora, para novembro de 2020. Então a gente tem o projeto de lei que está em debate, que está avançado, a gente tem um inquérito, mas o TSE também vai ser chamado agora à responsabilidade, né, a Justiça Eleitoral como um todo, a dar uma resposta nos 5.000 municípios do Brasil. Né? Quando a gente pensa na questão federal, a gente tem a grande mídia. E nos municípios a gente tem as pequenas, os pequenos cenários locais de pessoas que dominam a comunicação social, e isso sempre foi um grande problema, e agora pode ser um problema que talvez saia até do nosso radar, que a gente não consiga nem perceber o tamanho desse buraco. Paulo. Deputado, você quer comentar em cima do que o Paulo falou, ou a gente pode seguir para a questão do PL dos fake news? Você que sabe, você que... Não, eu ia só comentar rapidamente que isso da justiça eleitoral, né, Paulo, vai ser um problemão. Eu fui candidata em 2018, né, e eu, obviamente, candidata petista, mulher jovem, obviamente fui vítima de fake news no processo, e foi absolutamente ineficaz, assim, nada que a gente tentou, a gente conseguiu. A justiça eleitoral não... eles publicizam, né, que estão fazendo debate, chamaram a audiência pública sobre o tema, fizeram lá a proibição de que os candidatos, vai ter pena mais alta para os candidatos que compartilharem uma coisa que é comprovadamente inverídica, como se o problema nas eleições fosse nas páginas oficiais dos candidatos, né? Então, assim, não está pronto.
esse ano 2020, como o Paulo falou, é muito mais candidato, né? É muito mais gente concorrendo, e cada localidade com suas guerras locais sobre os temas, sobre as fake news, e assim, nem eu acredito, né, nem que a gente aprove esse projeto a tempo, que eu acho que vai acabar acontecendo, porque apesar de eu não concordar da gente estar debatendo isso agora, no meio da pandemia, nas sessões remotas, sem poder fazer audiências públicas mobilizadas, eu não acho que era o momento, mas é um fato que a mesa diretora dos trabalhos da Câmara, né, o Rodrigo Maia, eles já estão decididos, né, isso vai estar posto nas próximas semanas, mas eu acho que mesmo se a gente aprovar essa legislação, em 2020 a gente vai vivenciar o uso massivo desse tipo de coisa. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que vai ser através do legislativo que esse problema vai acabar, entende? A gente está buscando algumas diretrizes, a gente está buscando uma transparência maior das plataformas, e pode ser que aos poucos a gente vá conseguindo uma maior efetividade nesse sentido, mas aquilo que o Paulo falou no comecinho sobre a alfabetização digital, né, sobre a educação digital, isso é algo que se impõe, né, porque quem está fazendo isso hoje, veja, já é crime, já está errado, essas pessoas já não é algo ser tipificado como crime que vai coibir essas pessoas, já é crime, elas já estão fazendo, elas não estão deixando de fazer porque é crime. Então, para além da gente pensar em arquiteturas que permitam que o próprio funcionamento das redes não incentive tanto o uso disso, o que seja mais possível desbaratar organizações como a que existe hoje, é um fato que esse vai ser um problema aí de mais médio prazo, né, de mais longo prazo, que a gente não vai conseguir solucionar esse ano. Para além da alfabetização digital, a gente vai precisar de uma maior democratização mesmo do acesso à internet. Hoje a gente fala de agência de checagem, de se receber uma notícia, verifique se é verdade antes de repassar, mas isso é algo fora da realidade de uma parcela enorme da população. Na maioria da população, acaba o pacote de dados e você agora só acessa o WhatsApp e o Facebook. Então, não tem isso de entrar na agência de checagem para conferir a informação, né? Então, vão ter que ser algumas medidas mais estruturantes mesmo, né, em termos de educação digital e de democratização do acesso à internet, para a gente enfrentar esse problema a mais longo prazo. O projeto que a gente está debatendo agora, ele tem sua importância, tem seus problemas também, mas também tem suas virtudes. Ele vai tentando atacar por um lado, mas ele não vai resolver o problema, né? Eu espero que a gente consiga ter mais meios, né, mais ferramentas para combater isso, mas é um fato que não vai resolver através dele. Pedro, deixa eu pedir uma licença só para ressaltar, né, como professor universitário, né, e pesquisador participante ali da Coalizão de Direitos na Rede, a gente sempre, né, nessa mobilização desses últimos meses, a gente sempre tem dito que não é o momento, né, tanto pela limitação da participação social e como pela nossa percepção de que, assim, o direito tem os seus limites, né? O direito ele serve para dar uma diretiva para a sociedade, quais são nossos princípios, nossos fundamentos, nossos objetivos como nação, a partir do que o legislativo nos coloca, mas ele não vai conseguir moldar a realidade do dia para a noite, particularmente o direito penal, né? Acho que essa é uma questão que o Brasil, de maneira geral, conta muito com a possibilidade de o direito penal nos salvar, né? Então, vamos criminalizar que vai resolver. E na minha pesquisa de mestrado, eu anotei, né, em 1991 surgiu o primeiro projeto de criminalização de uso de computador no Brasil. 91. Quem tinha computador em 91? Essa sanha por tentar fazer com que, não, se você fizer algo errado, você vai para a cadeia, né? Isso não resolve. Isso não vai resolver a questão das fake news, porque não é por falta de lei, como a deputada está frisando várias vezes. Já tem lei. Você já tem normas que dizem que calúnia é crime. E quem foi preso por calúnia no bojo do processo eleitoral? Você tem na legislação eleitoral um crime específico de calúnia eleitoral, que não foi aplicado. Então a gente tem as normas hoje já disponíveis para isso. Falta outra coisa, que não é a ausência de norma, que pudesse estabelecer esse tipo de mudança, né? E aí, do ponto de vista conceitual também, a gente tem que imaginar que fake news, a gente fala a palavra, a gente se entende, mas para a legalidade,
tem que ser um conceito mais claro. E o termo a gente usa para muita coisa, né? A gente teve um problema essa semana aí do sensacionalista, né? Dizendo que está tendo um problema com o Facebook. O termo fake news, o jeito que ele é colocado, ele pega desde o sensacionalista até o gabinete do ódio. Então a gente tem que aprimorar o entendimento e talvez fazer uma abordagem jurídica direcionada, né? Pensando cada problema, mas olhando para o todo. Isso leva tempo. Fazer isso de afogadilho é aquilo. Para todo problema complexo, sempre existe uma solução simples e errada. Bom, mas falamos, enfim, de que não deveria estar sendo discutido agora, mas o que está sendo discutido nesse PL das fake news? O que pode ser que ele venha a fazer com o mecanismo? Deputado. Tá ligado já, né? Bom, esse projeto, o Paulo já trouxe até um resgate aí do trâmite dele, e é importante lembrar que o que chegou na Câmara agora, aprovado pelo Senado, já é uma versão bem com a redução de danos significativa em relação ao que ele era. Ele trazia coisas realmente muito graves e ainda tem muitos problemas, mas só para a gente ver nessa linha do tempo o quanto foi importante o envolvimento da sociedade civil no debate. E aí o Paulo falou que é da coalizão Direitos na Rede, né? Eu aproveito para registrar publicamente o papel da coalizão na melhoria desse texto do Senado e agora também na nossa luta aqui na Câmara. E qual é a questão? Sempre que a gente vai tratar de regulamentações sobre direito à comunicação social, sobre liberdade de expressão, são regulamentações que necessariamente precisam ter a cautela de fazer, né, coibir o uso inadequado desses instrumentos, no caso que a gente está falando agora, coibir o uso de fake news, mas sem avançar desproporcionalmente sobre outros direitos, né, sobre direitos fundamentais. Essa linha é tênue, né? O Paulo mencionou aí o exemplo do sensacionalista. Como é? Quando é que é paródia, quando é que é fake? Quando é que é humor, quando é que é difamação? Quando é que é uma crítica contundente, quando é que é uma injúria? Tem casos que isso é muito nítido, né? Tem casos que isso aqui... Eu já teve uma foto que colocaram de uma menina sem roupa que disseram que era eu, e não tinha o que debater ali, né? Se não era eu, apesar disso, o judiciário disse que eu era uma pessoa pública e estava sujeita a críticas. Ele considerou que uma foto de outra pessoa sendo atribuída a ser minha era uma crítica a como a pessoa pública estava sujeita. Para a gente ver como a esperança tampouco está no judiciário, né, Paulo? Mas o que eu quero dizer é que, apesar de ter alguns casos em que é muito nítido que aquilo é um crime, tem outros não, né? Que o limiar é mais confuso, e aí quando a gente está tratando de regular essas condutas, esse cuidado vai ter que ser muito forte. E agora, em tempos de redes sociais, a gente ainda tem um outro elemento aí que é a da proteção de dados, né, da privacidade, e a forma como pode ser mal utilizados, né, quando o amplo acesso a dados das pessoas, né, a rastrear o comportamento das pessoas, com quem essa pessoa conversou. Então, o projeto, vamos falando mais um pouco do que chegou mesmo na Câmara, né, porque o que estava no Senado, que já foi melhorado, assim, felizmente a gente já conseguiu avançar, ele tem pontos positivos, né, ele avança na transparência, por exemplo, as redes sociais vão ser, se aprovado o projeto na forma como está, vão ter que trazer relatórios e que informem quando foi que foi identificado comportamento inautêntico, quantas contas foram banidas, por causa de quê. Coisas que vão permitir que a gente entenda melhor de que forma essas plataformas estão sendo usadas para esses comportamentos ditos assim, maliciosos, né? Quando a gente entende melhor como funciona, a gente entende melhor a própria forma como, através dessas plataformas, esses discursos estão sendo potencializados, né? O que está funcionando para tirar uma coisa do ar ou não. Então, essa parte da transparência é bem importante. Também traz pontos positivos no sentido de trazer algumas regras para os serviços de mensagem privada que até protegem mais os usuários, né, os consumidores nesse caso, como você não poder ser adicionado automaticamente em grupo, coisas assim. Enfim, tem coisas importantes no projeto. Mas também tem problemas, né, coisas que estão lá, são bem intencionadas, mas que as consequências, às vezes, elas passam, né, elas vão bem além do que aquilo que quem estava ali bem intencionadamente redigindo o projeto pensou. Eu vou dar 2 exemplos sobre isso.
Um é a possibilidade, que até agora o projeto continua prevendo, de um conteúdo, quando ele for denunciado, isso permitir ou mesmo obrigar, né, que a plataforma peça a identificação dessas pessoas, identificação inclusive com cópia de RG, de CPF, etc. E a intenção é boa, né, deixar mais fácil responsabilizar quem estiver praticando condutas criminosas. Mas olha só, isso vai ser a partir de denúncias, ou seja, hoje a gente tem aí os tuitaços, né, as hashtags subindo com a participação de robôs, de repente a gente vai ter aí os denunciaços, o comportamento inautêntico servindo para tentar derrubar um conteúdo, né, para tentar fazer com que uma pessoa que esteja ali não identificada explicitamente, mas identificável, para tentar que essa pessoa efetivamente tenha que se identificar perante o Facebook, né, por causa de algum conteúdo que pode ser até ser uma denúncia que ela esteja postando. Então, existe um risco nesse dispositivo, né, existe um risco de que esse próprio comportamento inautêntico acabe levando a denúncias que façam com que determinadas postagens virem esse alvo, tanto de serem derrubadas inadequadamente, quanto de mesmo terem seus autores identificados. Tem um outro ponto sensível que é o da rastreabilidade. O projeto traz que, por exemplo, em serviços de mensageria privada, né, o projeto é bem assim, ele é encomendado para o que existe hoje, né, para as tecnologias que existem hoje. Então, quando você lê ali serviços de mensageria privada, você sabe que ele está dizendo WhatsApp e Telegram. Quando você lê ali das plataformas, das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, às vezes é tão específico que você fica pensando, mas se surgir uma funcionalidade nova nessa rede que altera isso aqui, toda a ideia disso aqui, né? Se surgir uma plataforma nova que a gente não tinha pensado ainda, então o projeto ainda tem esse problema, ele tinha que ter aspectos mais genéricos, mas ele acaba raciocinando só com base no que existe hoje. Mas o que eu estava dizendo era sobre o WhatsApp, né? Eu vou dizer o WhatsApp, porque a gente sabe que quando a lei ali, o projeto está falando de serviço de mensageria privada, ele está falando do WhatsApp. Quando uma mensagem ali no espaço de alguns dias chegar a 1.000 pessoas, ele considera que é uma mensagem que está viralizando e ele vai ter que rastrear, vai ter que guardar os metadados daquela mensagem, né? Os metadados não trazem o conteúdo da mensagem, não trazem o que estava escrito ali, mas trazem quem mandou, para onde mandou, que horas mandou, para quantas pessoas, né? Faz todo o caminho ali rastreando a mensagem. Isso, de novo, isso parece uma boa ideia e realmente, se a gente não pensar em caminhos desse tipo, eu não sei como a gente vai conseguir fazer essa identificação de quando uma fake news está sendo viralizada, mas a gente não pode deixar sempre, né, ainda mais nós que militamos na esquerda, né, que estamos juntos dos movimentos populares, dos movimentos sociais e que entendemos que o poder judiciário, o poder legislativo são estruturas de um Estado capitalista que tem a função de manter o estado das coisas e que, portanto, essas estruturas são instrumentalizadas muitas vezes para a perseguição dos grupos que contestam essa ordem, não tem como a gente não pensar, será que isso da rastreabilidade vai ser usado para monitorar quem organizou a manifestação, qual foi o caminho da mobilização dessa manifestação, da organização desse movimento de greve, da organização dessa paralisação? Como é que a gente não pode lembrar que a gente está aqui sob o governo Bolsonaro, que é um governo neofascista e que instrumentaliza, né, o poder público, sim, para perseguir seus adversários? Como é que a gente não pode lembrar do que foi essa organização criminosa, essa organização política mais criminosa, que foi a Lava Jato? Ou para não precisa ser coisas tão recentes, né? Eu sou advogada, sempre atuei junto a movimentos sociais, e a regra é o abuso, né? A regra é o abuso no trato do judiciário com o movimento sem terra, com o movimento sem teto, com a população negra de periferia, a regra é o abuso. Então, como a gente não pensar, né, por mais que entenda a importância da medida, que isso tem grandes chances de ser usado, sim, para perseguição política, para tentativa de enquadrar militantes de movimentos sociais como chefes de quadrilha, como organizadores de movimentos terroristas. Eu me preocupo com isso. Eu acho que sempre essas soluções que buscam ampliar o Estado penal, que buscam trazer amplos instrumentos para que o Estado exerça o seu poder de criminalizar,
eu percebo isso sendo sempre utilizado contra movimentos populares, contra coletivos que fazem essas lutas. Então, estou me alongando muito, mas porque realmente é um tema instigante e a gente está no meio desse debate agora mesmo, mas é muito complexo, viu, Pedro? Não é uma discussão simples. Se fosse simples, os outros países que passaram por isso antes da gente já tinham um modelo pronto, né? Já tinham um modelo ideal e não se tem. O que a gente está tentando fazer aqui é como, evitando ao máximo, dar mais poder às plataformas, delas serem obrigadas a fazer a avaliação dos conteúdos, né? Do que está sendo postado, que a gente vá menos nisso e vá mais em como o funcionamento delas tem impactado nesse tema e como a gente pode, com mais transparência, tentar coibir esses comportamentos inautênticos através do projeto. Mas tem pontos arriscados e tem pontos que não estão no projeto e que a gente receia que tentem retornar, que é essa própria questão da criminalização, né, de criar mesmo tipos penais novos, que aí também aumenta muito o problema, né? Eu tenho muita preocupação com tudo isso de tipos penais novos que tentando dar resposta imediata a uma questão importante e depois vão ser aplicados de forma muito deturpada e na busca de criminalizar movimentos sociais. E só para acabar mesmo, eu acho que é importante ter uma legislação sobre isso. Eu acho que a gente tem hoje o crime de calúnia, né, de difamação, etc., mas quando isso está posto de forma massiva nas redes sociais, a gente precisa entender como tratar disso, né, como tratar dessas grandes empresas como veiculadoras desse conteúdo, e eu acho que o tratamento é diferente do que quando uma pessoa xinga a outra simplesmente. Mas por isso mesmo eu acho que a gente deve focar exatamente no funcionamento, na lógica dessas empresas, na falta de transparência dessas empresas, do que em tentar dar, na verdade, mais poder para elas dizerem o que é verdade e o que não é, o que deve sair do ar, o que não deve, que isso é muito complicado, né? Isso realmente abre uma margem bastante grande à violação de direitos. Não é fácil. Obrigado, deputado. Eu vou passar para o Paulo, mas o tema é tão complexo assim, né? A questão das fake news é um ponto. A gente não estamos nem nos debruçando aqui sobre as empresas, sobre os dados, a comercialização dos dados, a falta de noção do usuário sobre o que realmente é o Facebook, né? O que é estar ali dando a sua opinião e tendo todos os seus dados registrados. Mas, Paulo, por favor, sobre o PL das fake news, sua opinião. Eu acho que o destaque vai para que o cenário agora na Câmara, felizmente, ele é diferente. Né? Como a deputada colocou, o cenário não é mais binário, a gente não tem... no Senado ocorreu um momento muito perigoso de um binarismo, quem é pró-governo é contra o projeto, quem é contra o governo é a favor do projeto, quem é a favor do governo é contra o projeto. A gente conseguiu superar isso e o projeto tem pontos positivos, né? E a Câmara está se debruçando em detalhes para avaliar esses pontos negativos e encarar de frente o que a coalizão tem chamado, né, de desafios, né? Os desafios que a Câmara dos Deputados vai enfrentar ao analisar o texto do projeto de lei de fake news. E aqui é uma distinção radical. No Senado, a gente teve nos dias 24, 25, 29 e 30, a gente teve 5 versões do mesmo texto. É impossível você debater um projeto com 30 dispositivos sem ler o texto. Né? E, infelizmente, foi o que aconteceu no Senado. A Câmara está organizando, né? Já aconteceram acho que 2 ou 3 audiências e aconteceram mais algumas. E eu acho que dos pontos vários que existem para a gente conversar, eu acho que a deputada tocou no aspecto da rastreabilidade, e eu quero me deter também nesse ponto, Pedro, pelo seguinte, tem alguns pressupostos que, se a gente não levar a sério, qualquer proposta importante e necessária para tratar da internet, para evitar que ela seja utilizada como instrumento para diminuir a democracia, não vão dar certo. Então, primeiro, viu-se algumas falas, até do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, falando assim, se a Globo News responde por tudo o que os repórteres falam, por que quando alguém posta no Twitter ou no Facebook não acontece a mesma coisa? Bom, porque eu não sou empregado do Twitter.
Eu não sou um jornalista contratado pelo Facebook que tem que submeter as minhas postagens a uma editoria. Né? A última coisa que o movimento, que as organizações da sociedade civil querem é que o Facebook se coloque, ou seja colocado por lei nessa posição de guardião da minha liberdade de expressão, de juiz, né, do meu direito de acessar uma informação ou de me comunicar. Acho que a resposta não é por aí, né, comparar a internet com os meios de comunicação de massa, que tem todos os problemas de concentração. A gente queria o contrário, a gente quer a radicalização da democracia dos meios de comunicação. Só que isso passa também por entender que vai ser necessário fazer investigação, é necessário que haja, né, como a deputada falou, um caminho institucional para enfrentar os crimes que acontecem online, só que isso não pode se dar pela vigilância, pelo vigilantismo, né, pelo monitoramento sistemático de todo mundo. Porque assim a gente vai estar monitorando quem é inocente, independentemente de ter qualquer suspeita apontada. O que está no projeto de lei é uma indicação de que todas as mensagens serão guardadas por pelo menos 15 dias e comparadas com todas as outras mensagens do WhatsApp, porque caso seja verificado que ela se repetiu, que é a mesma mensagem que se repetiu, saindo de 5 pessoas e atingindo 1.000 destinatários, ela é uma mensagem em massa e tem que ter um registro desse encaminhamento para chegar na fonte. Como a deputada colocou, a intenção parece boa, só que a gente tem uma diferença aqui crucial. Quando a gente fala de telefone, assim que a ligação se encerra, né, essa ligação de videoconferência, por exemplo, no Zoom, ela está sendo transmitida para o YouTube, mas se ela não tivesse sendo transmitida, encerrou a ligação, encerrou a conversa, ela não existe mais. Né? Aí ela precisaria ser guardada para servir como prova. No WhatsApp, por padrão, tudo é armazenado, mas é no telefone, não é na rede. Né? Na internet, o conteúdo das mensagens, por padrão, ele é armazenado, ele fica disponível em algum lugar. Não é disponível para qualquer pessoa, não é disponível o tempo inteiro, mas ele existe. E aí um delegado com uma ordem judicial pode ter acesso. O que se quer facilitar essa investigação, fazendo com que, em vez de ficar guardado de forma sigilosa, de forma privada, com cada pessoa que manda uma foto do seu filho para a avó, né, uma foto para o namorado, uma conversa entre colegas de trabalho, uma conversa negocial entre empresas, o que isso pode ser hoje sigiloso, a determinação da lei é que isso fique sendo armazenado pelo WhatsApp, obrigatoriamente, para ser monitorado e comparado. Isso é um problema gravíssimo, isso é gravíssimo, isso vai fazer com que, das duas uma, ou o WhatsApp vai sair do Brasil, porque ele não vai ter como operar, ou não vai ter criptografia e vai ser tudo inseguro. A gente vai fazer todas as conversas de WhatsApp como cartão postal. Imagina aquele seu grupo de amigos não vai poder conversar com nenhuma expectativa de sigilo. Por quê? Para a gente poder prender as pessoas que estão ofendendo a deputada Natália, o candidato X e o candidato Y. A finalidade é nobre, mas o meio é absolutamente equivocado e mais, ele não dá certo. Por quê? Quem quer cometer crime, diante dessa nova realidade, vai dar um jeito de burlar. Então, em vez de mandar a mesma mensagem de 5 destinatários, eu vou colocar uma vírgula, eu vou colocar um emoji, eu vou dar um enter, e a mensagem já fica diferente para fins computacionais, para você comparar e dizer que é a mesma mensagem. Se você der 2 espaços, a mensagem já está diferente. Agora, né, a mãe que vai mandar uma mensagem para o seu filho, o colega de trabalho, o chefe, o sindicalista, né, as situações mais triviais, a torcida do Flamengo, trocando mensagem sobre o jogo de ontem, os adversários, isso vai estar sob escrutínio o tempo inteiro. Esse é um problema gravíssimo que precisa ser alterado assim, com urgência pela Câmara dos Deputados, Pedro. Obrigado, Paulo. Deputada, quer complementar? Quer comentar? Por favor. Estava tentando ligar o microfone. Não, é isso, né? Como o Paulo, concordo que não era o momento de debater. A gente tem alguns riscos, né? Primeiro, com uma coisa feita com pressa,
Na pandemia, a gente está fazendo várias coisas assim, porque a gente está num momento emergencial. Mas esse PL das fake news, ele é um projeto, ele é estruturante, né? Ele é estratégico, ele está tratando de um tema que a gente está se deparando já há algum tempo e que a gente sabe que vai continuar tendo que lidar com isso por muito tempo. Então, ele tinha que ser algo pensado de forma perene, para durar muito tempo, para se aplicar a algumas coisas que ainda nem existem, né, mas que vão vir a ser criadas, né, a outros tipos de redes sociais, por exemplo, e não vai ser possível fazer isso em tão poucas semanas. A gente está tendo debates na Câmara toda segunda, quarta e sexta de manhã, né, se iniciaram nessa segunda agora, amanhã vai ser o terceiro debate, e a gente vai aí até dia 3 de agosto, com 3 debates por semana, cada mesa tentando abordar um desses aspectos mais polêmicos, ou seja, está sendo feito em forma de mutirão. E não é como se fosse um tema simples, que todos os deputados já entendem disso, já tem isso no seu dia a dia. Não, é um tema técnico, é um tema que uma palavra ali pode mudar tudo. Nós não somos especialistas nisso, a gente está tentando ouvir e tirar dúvida nessas, digamos, audiências públicas, né? Oficialmente não são, mas, enfim, estão tendo essa função de audiência pública. Mas não é simples pensar o que esse dispositivo aqui, o que esse artigo aqui vai ter de impacto técnico, até de impacto econômico, como as pequenas empresas, porque não é só o Facebook e Instagram, gente, que vai ficar submetido a essas regras, como outras pequenas empresas vão ser afetadas para ter que se adaptar a essa nova legislação, nem está tendo, a gente está ouvindo as empresas nesse processo, mas as grandes empresas, a gente nem está tendo acesso a como é que as pequenas, como é que as startups aí vão ser afetadas com esse projeto, qual é o impacto econômico que ele vai ter, não tem essa previsão. Mas, para além disso, tem outra coisa, Paulo. Nós somos vítimas legislando sobre o tema. Então, tem muito parlamentar, inclusive de esquerda, que está pensando assim, isso é muito grave. Isso é muito grave, certo, gente? Isso é muito grave. Mas quando a pessoa vivenciou aquilo, ela teve a vida afetada por aquilo, isso dá uma dimensão diferente para ela daquele problema. E necessariamente isso vai afetar a avaliação, né? Vai afetar o julgamento. E a gente está diante disso agora, né? Não é à toa que, apesar de a gente ter conseguido tirar as principais previsões sobre direito penal do Senado, vai ter esse debate retornando. A gente espera conseguir que ele não seja reinserido no projeto, até porque, imagine, se falar da criação de tudo isso já é grave de ser feito nas pressas, imagine de criar crimes novos. Né? Imagine de criar previsões que potencialmente vão colocar pessoas numa prisão, e isso sendo feito nas pressas, né? E sendo feito nesse momento sensível. O debate está sendo feito num momento sensível, em que a gente está vendo ser exposta à organização criminosa que está em curso, né? Está na CPMI, está no inquérito das fake news. O Maia é uma grande vítima de fake news. Acho que esse ano talvez tenha sido uma das maiores vítimas de fake news. O que aconteceu com a Manuela Dávila, com a Haddad em 2018, eu acho que o Rodrigo Maia foi uma das grandes vítimas desse ano. E como separar isso, né? Como tornar aí o debate mais... como limpar aí o debate dessas sensações que está todo mundo vivenciando, que a gente está sendo vítima a toda hora e quer resolver. É urgente, a gente quer resolver, mas isso, o que seja aprovado não seja a melhor das coisas. E se eu puder, não seja a melhor das coisas. E se eu puder, Pedro, se eu tiver mais 2 minutinhos, eu ia compartilhar aí até para o Paulo saber do que aconteceu aqui com a gente semana passada. Eu achei um caso interessante para o nosso debate. A gente estava debatendo aqui um projeto de lei sobre violência contra as mulheres. Eu fui a relatora desse projeto. E violência doméstica na pandemia, né? Porque a gente sabe que aumentou o número de feminicídio, então a gente está pensando aqui em medidas emergenciais para combater isso. E o projeto, hoje existe uma direita ultraconservadora, ou seja, ali na bancada evangélica, dentro da bancada evangélica tem uma ala que é mais ultraconservadora, que considera que algumas expressões elas não podem mais constar. Tipo assim, direitos sexuais e reprodutivos. Não, isso significa, para eles, significa legalizar o aborto. Rede integral de proteção à mulher. Não, para eles isso significa
que a mulher vai numa ONG para fazer um aborto. Está tendo essa distorção aí que já acontecia com outras palavras, como a expressão gênero. Vocês sabem que aqui hoje nada passa, se tiver gênero alimentício, não passa, né? Tá nesse nível aqui o debate. E aí, esse projeto, por óbvio, tratava de rede integral de proteção à mulher, por exemplo. Então, começou a ter uma movimentação capitaneada por umas 2, 3 deputadas dessa extrema-direita ultraconservadora, que era um projeto para legalizar o aborto. É um projeto que tratava de medidas emergenciais sobre violência doméstica. Elas estavam dizendo que era um projeto para legalizar o aborto. E isso foi, botaram a máquina, né, ativaram a máquina, aí vai a Carla Zambelli, que tem milhares de seguidores e compartilha. Aí vai a Cris Tonieto e diz que é o covidão do aborto, né? É o pacote do abortoduto. Isso comigo, que era relatora, com as deputadas autoras do projeto, foi nesse nível de debate. Mas por que eu estou contando isso? Porque o que aconteceu, né, diante dessa pressão aí que elas tentaram colocar através desse movimento? Eu acho que em outros tempos esse projeto não ia ter nem entrado em pauta. Com essa campanha que foi feita, eles mandaram e-mails individualmente para cada parlamentar. A gente recebeu um monte de ligação no gabinete, eles mobilizaram ali uma pequena base que ficou atuando nisso e colocando pressão nos parlamentares, constrangendo os parlamentares religiosos que eles não podiam votar aquilo, fizeram isso. Eu acho que ano passado, talvez, Paulo, esse projeto não tinha nem sido pautado por causa desse movimento. Mas a gente tem conseguido, pelo menos isso, né, para a gente não dizer que só está falando de desgraça aqui na live e de como está difícil e tá. A gente tem conseguido expor, de certa forma, né, fazer o debate público sobre esse tema, com a CPMI, com a exposição mesmo do quanto a família Bolsonaro está diretamente ligada a esse movimento. E se esse debate público está tendo efeito na maioria da população, eu não sei. Talvez, inclusive, a gente só vá saber aí nas eleições de 2020, enfim. Mas um fato é que no Congresso teve efeito. Simplesmente a gente conseguiu aprovar o projeto, não só pautar, mas aprovar o projeto, com uma ampla maioria, inclusive com a maioria da própria bancada evangélica, e na bancada feminina a gente fez um debate duro, não sobre, o projeto é sobre aborto, não, mas sobre como houve uma deslealdade, uma falta de ética dessas 3 parlamentares aí com o resto da bancada ao desvirtuar o projeto e trazer essa onda de ataques para dentro da Câmara. Então, por que eu quis comentar isso com o Paulo? Porque foi um movimento interessante. Eu acho que em outros tempos a gente não ia ter conseguido aprovar e dessa vez o Congresso não se submeteu porque identificou o quê? Está vendo tanto, a gente está conseguindo expor em algum nível. Tanto que esses movimentos muitas vezes são inautênticos, não representam um movimento real da sociedade, que eles são postos mesmo para tentar manipular o debate público, que dessa vez não funcionou. Não funcionou. A gente ouviu muita besteira no plenário, né, desse setor ultraconservador, um monte de absurdo, de aberração, mas a gente ouviu parlamentares lá de direita indo dizer que eu sou contra o aborto, mas esse projeto eu vi aqui e não tem nada a ver com isso, não. E essas mensagens que eu recebi não tratavam desse projeto, não. Então, foi um movimento importante. No dia eu fiquei feliz não só por ter aprovado o meu relatório lá no plenário, mas pelo que significou em termos de derrota a essa estratégia como forma de pressionar o Congresso. Porque realmente é diferente de uma campanha que a gente faz e deve fazer, puxar tuitaço, puxar mobilização virtual, não é disso que se trata. Se trata mesmo de colocar para funcionar uma máquina com um monte de robô não identificado, porque não é todo robô que é do mal, viu, gente? Tem robôs que cumprem funções sociais, né? De identificar as tendências no Twitter, etc. Mas a gente está falando aqui de quem cria robôs para, de forma não identificada, fazer um falseamento do debate público, né? Dizer que aquilo ali tem uma proporção maior do que realmente tem e fazer não só isso, não é só o comportamento inautêntico, nesse caso era fake news mesmo, né? Dizer que uma coisa era outra coisa, dizer que a gente estava votando um tema que na verdade era outro tema. E aí, Pedro, Paulo, a gente conseguiu aprovar o projeto, apesar dessa máquina posta em prática aí, mentindo horrores sobre a gente, chamando a gente de assassina e sei lá o quê, mas o Congresso não se submeteu a isso, né? Entendeu que era parte dessa estratégia que está sendo investigada
que é criminosa e que não representa o apelo real da sociedade naquele momento, nem a mobilização real da sociedade naquele momento. Tem esperança. Obrigado, Natália. Paulo, quer complementar também? Ainda... eu também gosto de lembrar, né, vou tentar ser mais sintético nesse exemplo, apesar da importância do exemplo, que eu acho que é o caso da Marielle, né, que teve, né, uma campanha muito suja de destruição da imagem dela, assim que ela foi executada, e a gente teve rapidamente, né, uma mobilização social contrária para desmentir, né, a qualquer associação da imagem dela com o tráfego, com que ela teria sido, né, envolvida com o Marcinho VP, enfim, rapidamente o currículo dela veio à tona, a verdade conseguiu aparecer justamente por meio da mobilização pelas redes, né? Eu acho que a gente tem um exemplo positivo também fora do Congresso, deputado, de que é possível sim confiar na mobilização social para desmentir, né, esse tipo de atitude covarde. O problema é que nem todo mundo vai ter a mesma relevância que a Marielle conquistou, né? Pela forma como ela foi assassinada, pelo papel que ela já vinha cumprindo há vários anos, né? Foi muito fácil que isso acontecesse em proteção à imagem dela. Mas voltando para o cenário do futuro próximo, né? Em 5.000 municípios pelo Brasil, vai ser impossível que todas as situações problemáticas venham a ter atenção nacional, né? E aí fica difícil você fazer uma disputa nesse sentido da construção do significado, quando a gente tem, como a deputada falou lá um tempo atrás, a questão do zero rate, né, da tarifação zero dentro do WhatsApp, ou dentro do Twitter, ou dentro do Facebook. Quer dizer, se você sai da rede social para verificar se aquela notícia é verdadeira, se aquela manchete corresponde ao teor daquela notícia, você vai estar sendo cobrado. E aí, para quem não está tendo um apoio institucional do governo a contento para fazer frente às limitações da pandemia, cada realzinho economizado a gente sabe que faz diferença, né? E muitas vezes as redes sociais acabam sendo, né, uma válvula de escape, não só para entretenimento, mas também para consumo de informação, para consumo de notícias, até para educação, né? É necessário que esse debate também seja feito. E fazer um último gancho aqui, Pedro, com a questão da proteção dos dados pessoais. E aí fica, né, até o meu pedido para a deputada, né, se puder ter sucesso em encampar a questão da vigência da LGPD. Até a minha amiga, professora altamente especialista no tema, a Laura Scherto, instou esse aspecto na audiência pública da segunda-feira, falando que o enfrentamento das fake news passa pela questão da proteção dos dados pessoais. É necessário, né? Lembrando rapidamente do escândalo da Cambridge Analytica, né? A alegação é que foi possível direcionar mensagens para convencer as pessoas a votarem no Trump ou a votarem no Brexit, porque você tinha um mapeamento dos dados que dizia o seguinte: olha, quem tem barba, camiseta preta, óculos, é branco, tem uma estante de livros atrás, vai ter a vontade agora de tomar sorvete. Então, para o Pedro vai aparecer no Facebook dele uma mensagem de sorvete direcionada para ele, especificamente para ele. Uma coisa que ele nem sabia que ele teria vontade. Quando você manipula para comércio, é uma questão do consumidor. Quando você manipula para política, isso afeta a democracia, né? Então a gente precisa dessa proteção de dados imediatamente, para que essa rede de fake news não conte, além da estratégia, com um banco de dados que permita, né, um direcionamento absolutamente covarde. Então eu acho que algo urgente que pode ser feito na Câmara, que vá surtir algum tipo de efeito dentro e fora, é essa vigência o quanto antes da LGPD. E para isso a gente precisaria derrubar a medida provisória, né, que prorroga para daqui a mais de um ano essa vigência. É isso. Legal, Paulo, muito obrigado. Obrigado, Natália, também. Não vai dar tempo da gente falar aqui sobre a importância da educação para lidar com os meios de comunicação, porque, afinal de contas, nós não aprendemos nem a lidar com a televisão, quanto mais com o celular e com a internet. Mas eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais rapidamente, e aí eu encerro. Então, por favor, deputada Natália. Eu queria te agradecer ao Paulo pelo debate, agradecer a vocês pelo convite. É sempre um prazer aqui na nossa TV. É isso, né? A gente está tentando também quebrar, se inserir nesse debate e
colocar as redes para funcionarem também. A gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa valorizar isso, né? Precisa fortalecer nossas redes, e está muito bacana que a TVPT esteja garantindo essa programação para a gente também se fortalecer nesse mundo virtual. Então, é isso, dizer que não é um debate simples, mas é um debate que não vai nos deixar logo, né? Nem quando a votação dessa lei passar, né? Muito pelo contrário, na verdade, provavelmente ela traga novos desafios que a gente não esteja pensando agora e que vão estar postos aí no debate público, no debate político. Então, Pedro, Paulo, obrigada, boa noite para quem nos assistiu, para quem nos acompanha até agora, e fiquem bem, se cuidem, um bom restinho de semana, fora Bolsonaro. Boa, obrigado, deputado. Paulo. Eu também quero agradecer muito a oportunidade, né, e acho que essa reflexão, como a deputada falou, é necessária e urgente, porque é um problema que está na ordem do dia e que não vai passar, né? A gente não pode fechar os olhos e imaginar que com o tempo ele vai se resolver sozinho. Não vai, até porque é uma questão mundial, né? Não é só o Brasil que está enfrentando esse tipo de problema com esse, né, nível de gravidade. Então, fico extremamente lisonjeado de poder ter esse espaço. Quero agradecer não só ao PT pela participação, pela possibilidade de estar participando aqui, e também a audiência, né, quem está acompanhando ali pelo YouTube, o pessoal está se manifestando, e também aos amigos e à família que está também me assistindo aí. É isso, gente, uma ótima noite. Como disse a deputada, se cuidem, né, evitem sair de casa, fiquem em casa, se for, vá de máscara. Nosso desafio agora é pelo menos nos mantermos vivos. É isso aí. Muito obrigado, então, Paulo. Muito obrigado, deputada Natália. A vocês que nos assistiram. Boa noite e até amanhã.